Olá, sou o professor Rodolfo Cronenberg-Hartmann, juiz federal, doutor e mestre em Direito, autor de algumas obras em Direito Processual Civil. Estou novamente com vocês aqui para nós trabalharmos ponto do edital de Direito Processual Civil para a prova de juiz de direito do TJ do Rio de Janeiro. E uma coisa que me chamou a atenção é que o nosso edital em Direito Processual Civil, ele começa falando de temas tradicionais como princípios constitucionais, normas fundamentais, fala de jurisdição arbitral, depois fala de ação, fala de processo, de convenções em matéria processual. Aí depois ele segue no procedimento comum, sentença, coisa julgada, aí vai para recursos, né? Em vez de seguir procedimentos especiais, ele vai para recursos, volta para procedimentos especiais, entra em execução, ele antes de execução fala de arbitragem de novo, então ele fala no início jurisdição arbitral, depois fala de arbitragem, depois ele fala de processo coletivo, depois ele muda o assunto, depois ele volta para falar de processo coletivo, e vocês perceberam que tem uns temas lá no edital de processo civil que nem são muito processuais. Fala, por exemplo, procedimento na lei de falência, isso normalmente quem aborda é professor de empresarial. Tem tema no edital de processo civil sobre, você tem habeas data, mandado de dissolução, que normalmente também não é professor de processo civil que acaba dando esses temas, mas o fato é que em processo coletivo, vocês vão perceber, é falado duas vezes. Então, em mais de um ponto do edital, fala-se em processo coletivo dentro da disciplina Direito Processual Civil. E nós não temos um código de processo coletivo. O que nós temos, né, é uma colcha de retalhos. Nós temos vários atos normativos tratando de processo coletivo. Então você tem, por exemplo, a Lei de Ação Popular, ela fala do processo coletivo, né? Você tem a lei de Ação Civil Pública, que é a Lei 7347/85. Você tem o CDC, Código de Defesa do Consumidor, Lei 8078/90. Ah, Rodolfo, mas o CDC, ele fala de normas materiais, direito do consumidor. O CDC tem uma parte dele que fala sobre processo coletivo. Você tem, por exemplo, como é uma sentença coletiva em casos de interesses individuais homogêneos, e aí diz o CDC, lá no artigo 95, 97, da Lei 8078/90, que a sentença vai ser genérica e que depois vai ter que ser feita uma liquidação de cada prejuízo individual para seguir uma execução coletiva ou uma execução individualizada. Mas também, além do CDC, eu posso citar a Lei do Mandado de Segurança, Lei 12.016 de 2009, ela pode tanto falar do mandado de segurança individual como do mandado de segurança coletivo. Então, não temos um código de processo coletivo, nós temos vários atos normativos que vão compor o que vem sendo chamado de microsistema do processo coletivo. Assim como temos o microsistema dos juizados especiais, temos o microsistema dos processos coletivos. Dependendo, tem norma do CDC, norma de processo coletivo do CDC, que se aplica em ação civil pública, mesmo que a ação civil pública não fale de direito do consumidor, mas é por conta do microsistema. Às vezes, um tratamento na lei de ação popular se aplica no mandado de segurança coletivo. Nem sempre, tá? Mas é porque nós invocamos esse microsistema do processo coletivo para tentar dar uma coerência melhor, uma interpretação considerada como lógico-sistemática. Porque em um processo coletivo é assim, no outro não é. Bem, o processo coletivo tem algumas diferenças com o processo individual, a começar pelos interesses discutidos. Nós falamos que no processo coletivo podemos ter interesses sociais ou direitos sociais. Mas o que são os direitos sociais? São três espécies. Tem os direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos. Então, em processo coletivo, você vai discutir um desses direitos sociais. Um direito difuso, um direito coletivo ou um direito individual homogêneo. Detalhe, às vezes você pode ter no mesmo processo coletivo os três. No mesmo processo coletivo, você pode ter os três sendo debatidos simultaneamente, tá? Então vejam, o que caracterizaria um direito difuso e um direito coletivo? O direito difuso e o direito coletivo, eles são considerados meta-individuais. Meta-individuais, eles não pertencem a uma pessoa, eles pertencem a uma multidão, digamos assim. Eles são meta-individuais, eles são titulares, são indeterminados, os titulares são indeterminados. Então, quando se fala direito ao meio ambiente sadio,
O meio ambiente sadio hoje beneficia quem? Nós. Mas vai beneficiar os que vão vir depois. Então, é um direito, né, ao meio ambiente que ele tem titulares indeterminados. Mas dizem assim, pelo menos na legislação, que é o próprio CDC que define direito difuso, direito coletivo, que no caso dos interesses difusos, você tem titulares indeterminados e indetermináveis. Indeterminados e indetermináveis. Nos direitos coletivos, eles são em princípio indeterminados, mas são determináveis. Agora, bem diferente é o direito individual homogêneo. O direito individual homogêneo é bem diferente. Ele não é meta-individual, ele não é indivisível como os outros, não é indivisível. O direito individual homogêneo é divisível. É um direito que é meu, um direito que é seu, um direito que é dela, um direito que é dele, mas são tantas pessoas individualmente lesadas que não é muito produtivo, não é muito eficiente cada um entrar com a sua própria ação, com o seu próprio processo. Então, o direito individual homogêneo, ele, a rigor, é um direito divisível, individual, mas são tantas pessoas individualmente lesadas que, para maior eficiência, em vez de ter um único processo, você ter vários processos pulverizados, melhor seria racionalizar a atividade e nós teríamos, então, apenas um processo coletivo resolvendo tudo. É por isso que foi dito há pouco, o artigo 95 e 97 da Lei 8.078/90 diz que, nesses casos de direitos individuais homogêneos, a sentença é genérica. E aí tem que ser analisado cada prejuízo individual, uma liquidação individual, ela pode ser até coletiva, mas definindo o que cada um tem a receber, seguindo de posterior execução. Tá legal? Então, no processo coletivo, trabalhamos um desses direitos. Direitos individuais homogêneos, direitos coletivos e direitos difusos. Temos vários legitimados para o processo coletivo. É comum afirmar que, dependendo do procedimento coletivo, né, que você tem uma legitimidade que é plurima e disjuntiva. Legitimidade para processo coletivo, ela muitas vezes é tratada como plurima e disjuntiva. Por exemplo, uma ação civil pública. Uma ação civil pública pode ser proposta pelo Ministério Público, ela pode ser proposta pela Defensoria Pública como instituição, pode ser autora de uma ação civil pública. Você pode ter como autora da ação civil pública uma associação, até costuma ser exigida que a associação tenha mais de um ano e que tenha pertinência temática, embora em alguns casos isso pode ser dispensado, tá? Você tem até no próprio CDC caso de dispensa. Você, na ação popular você pode ter a legitimidade ativa, por exemplo, do cidadão. Então, essa legitimidade, repito, ela é plurima porque são vários legitimados ativos e, ao mesmo tempo, ela é disjuntiva, porque nós não teríamos, né, necessidade de sempre estarem todos eles, os legitimados ativos, todos eles ali. Não, poderia ter apenas o MP em uma ação civil pública, por exemplo. É comum afirmar também, eu gosto dessa orientação, que quando se trata de interesse difuso ou coletivo, foi dito, né, os titulares são indeterminados, o direito é meta-individual. Então, quando você tem um direito difuso ou um direito coletivo em juízo sendo postulado, a legitimidade do MP é ordinária. A legitimidade da Defensoria Pública é ordinária. Agora, quando se trata de um direito individual homogêneo, nós temos aqui um direito individual, um direito divisível. O titular é a própria pessoa, então eu vou entrar com um processo individual. Ah, mas acontece que eu sou associado lá e a minha associação vai pedir essa vantagem em meu nome. Eu dou autorização para isso. Nesse tópico, tá? Só destaco, aí nesse caso, direito individual homogêneo, por ser um direito meu, a associação está pedindo em seu nome em razão de legitimidade extraordinária ou substituição processual, que vocês bem lembram. É alguém pedindo em seu nome direito alheio. Quando o direito é difuso ou coletivo, eles são meta-individuais, o MP, a Defensoria, atua como legitimidade ordinária. Mas quando é um interesse individual homogêneo, o direito é meu. Eu posso entrar com uma ação individual. Mas se eu aceitar que a associação entre no meu lugar, né, dou uma autorização para a associação, ela está agindo como legitimada extraordinário.
Meus caros, vou encerrar com vocês por aqui. Qualquer dúvida, sabe, pode enviar para o Supremo ou me seguir nas redes sociais. Sou professor no Instagram, Rodolfo_Cronenberg_Hartmann. Até o nosso próximo encontro. Valeu!